tempo é esse. O tempo é marcado agora por uma grande incerteza, grandes incertezas que exigem medidas contra algo que nós ainda não sabemos profundamente do que se trata. Qual é o seu alcance? Qual é a sua potência? Nós não temos antídoto ainda para esse algo tão misterioso que muita gente já começa a dizer que é daqui, é dacolá, e vira uma guerra, né, de palavras, informações que não nos levam a lugar nenhum, e, ao mesmo tempo, sabemos que ele existe, que ele está provocando mortes, ele está provocando sofrimentos em pessoas em todo canto do mundo, e não poupa ninguém. Pode ser o presidente de um grande banco, como o caso do Banco Santander, lá de Portugal, que já faleceu, um grande milionário, pode ser uma pessoa que não tem posse nenhuma, ou seja, todos estão aí, digamos assim, sem proteção real, porque é algo ainda muito desconhecido. O que nós temos que aproveitar, então, é exatamente utilizar bem esse tempo para, se não, é claro que não dá para ser iludido nesse ponto, achar que, de repente, tudo vai mudar depois dessa pandemia, depois desse tempo de recolhimento que eu chamo de involuntário, mas necessário, mesmo não dá para a gente pensar assim, que vai tudo mudar para melhor em seguida. Eu tenho assim, uma confiança de que teremos, né, muita mudança para melhor, E até, Derek, eu acho até que as pessoas que hoje nós podemos dizer que são pessoas do bem de verdade, não aquele bem, né, da arminha, pessoas que fazem, né, que se preocupam com os outros, que não se preocupam só consigo mesmas, essas pessoas, eu penso que se tornarão melhores ainda, né? Mas o desejo natural, é claro, que pessoas que viviam, né, sem se preocupar com o seu vizinho, sem se preocupar com as pessoas que estão em situação pior do que a dele, ou mais difícil do que a dele, que essas pessoas é que precisam resgatar algumas coisas essenciais do ser humano. Primeiro, nós somos seres racionais. Tem gente que está abdicando dessa essência do ser humano, né, que não está se permitindo ser racional. Ser racional é divergir, né, das pessoas que, às vezes, você tem como uma grande referência para você, mas ninguém é obrigado a seguir ninguém cegamente. Né? E depois eu vou dizer o que eu estou querendo afirmar com isso. Mas, de imediato, então, resgatar aqui o nosso compromisso com esse tema que você abre, né, essa live de hoje, que é esse tema, então, do direitos em tempos de pandemia. Eu cumprimento, Derek, né, um amigo, antes de você vir morar também na minha cidade, em Goiás, né, como turismólogo, gestor cultural, você que é vice-presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo, na seção Goiás, com essa preocupação de, nesse tempo, dar a atenção necessária a pessoas, né, da sua categoria, enfrentar aí o que está acontecendo, né, que afeta diretamente essa categoria profissional, né, não só os turismólogos que fizeram um curso superior de turismo, ou técnico, né, ou tecnólogo, mas também os diversos profissionais do turismo, que são muitos profissionais do turismo que nós todos, né, de uma hora ou outra, aí, encontramos com essas pessoas que prestam serviços essenciais. E quando nós falamos turismo, não estamos nos referindo exclusivamente àquelas viagens, né, idílicas, essas viagens mais de passeio, não, estamos falando de turismo num leque de abrangência muito grande. Você tem o turismo de lazer, naturalmente, mas você tem o turismo religioso, tem o turismo dedicado, né, por exemplo, à ciência. Né? De certo modo,
A ciência também promove, nos seus diversos eventos aí, espalhados por várias cidades, vários estados, países, pelo mundo afora, representam também uma oportunidade do turismo. Tem o chamado turismo de negócios, né, que acontece muito. Então, são eventos aí que as pessoas promovem para se reunirem. Então, essa coisa do turismo, que é exatamente o contrário do que nós estamos vivendo agora, então é promover encontros físicos de pessoas, né, em diversos ambientes, por diversas motivações. Nós estamos aqui fazendo a mesma coisa, um encontro, naturalmente, que à distância, né? Então, agradeço demais esse convite para estar com você aqui, com as pessoas que estão nos acompanhando, né? A Frânio, que eu vejo aí, o Dorival, a Hebe, a Mariana, Catiele, né? Todo mundo que está, o Marconi, da UEG, a nossa UEG, lá no norte goiano, um grande escritor aí, que está militante no 247, que eu acompanho bastante, também fazendo as suas exposições, tantas as pessoas que eu estou vendo que estão acompanhando aqui, o Francisco, bem-vindo. Então, essa oportunidade de conversar em torno desse tema, né, primeiro porque nós precisamos do encontro. É no encontro, ainda que circunstancialmente, ou talvez até a gente venha a utilizar muito mais, né, agora para frente, essa forma de também nos encontrarmos à distância, como estamos fazendo aqui agora, e tem muitas lives acontecendo nesse momento, ou programadas para acontecer, e tantas que já aconteceram, né? Teve alguém até que já falou assim, quantas lives ainda faltam para acabar essa pandemia, né? Então, a pandemia vai acabar, mas as lives vão continuar. E elas cumprem um papel importante de nos proporcionar os encontros também. Embora, eu repita, não é, que para a categoria aí dos turismólogos, dos profissionais do turismo, é fundamental que as pessoas possam se encontrar fisicamente, possam fazer esse exercício de ir e vir aí, ainda hoje, né, uma amiga minha, Maria Ramos, foi minha cliente também, dizendo que está com saudade do tempo de viajar. Então, tem pouco tempo que estamos vivendo, né, esse momento aí de isolamento, de bloqueio, né, de limite ao nosso ir e vir, né, ao nosso exercício de liberdade de ir e vir, mas já tem gente que já está com saudade desse tempo. Então, dizer que, de repente, a gente espera que esse isolamento, né, nessa dimensão que é exigida agora, ele seja, né, transposto, a gente encontre soluções, encontre a vacina para esse mal, como já foram encontradas vacinas para tantos outros males, né, que acometem aí a tantas pessoas, e a gente possa conviver, sempre tomando cuidados, né, mas convivendo com mais esse mal que apareceu aí. Então, por que nós estamos fazendo um encontro como esse aqui, né, promovido por você, Derek? É porque nós temos uma necessidade de nos comunicarmos. Nós precisamos da comunicação. Esse é um grande desafio. Nós sabemos da dificuldade que é nos comunicarmos, mas precisamos nos comunicar. Então, é por isso que nós estamos, nesse momento, reunidos desta forma. Tratar desse tema, né, direitos em tempos de pandemia, que aparentemente é um tema mais amplo, muito aberto, mas foi de propósito porque nós queremos começar, precisamos entender bem o que nós comunicamos uns aos outros quando nos reportamos a palavra direito ou direitos, né? O que isso significa para a gente. Nós precisamos ter uma comunicação limpa aí nesse sentido, para saber o que significa direito, e quando diz que nós perdemos um direito, isso tem que ter um sentido para todo mundo, porque tem gente ainda aplaudindo quando se tira um direito, tem gente apoiando governante que tira direitos. Então, como é que a gente pode conviver com isso? Então, precisamos ter um bom consenso em torno do que devem ser esses direitos, como é que eles devem acontecer nas nossas vidas, e para isso, então, eu começo chamando a atenção para
a variedade de sentidos, né, de significados que tem a palavra direito. Direito, em algumas línguas, né, como o inglês, por exemplo, e lei, direito e lei, são expressos com a mesma palavra, uma única palavra, que é law, né? Mas em português, né, e em diversas outras línguas, sobretudo as latinas, você vai sempre ter lei e direito como palavras distintas e, portanto, sentidos distintos, né? Cada palavra vai ter o seu sentido. Por isso que eu começo dizendo que, se em português nós temos direito para expressar uma coisa, lei para expressar outra coisa, nós podemos começar dizendo que lei não é direito e direito não se restringe à lei, não é lei, né? Vamos entender o que significa isso mesmo. Direito é também uma palavra que nomeia, né, uma grande área do conhecimento, uma expressão, né, de reunir conhecimentos científicos em torno do que o direito deve representar na vida das pessoas. E olha que o direito, Dérica, ele toma conta, né? O direito toma conta de boa parte, se não de tudo na nossa vida. O direito está presente, né? Se você sai na rua, né? Nós estamos hoje recolhidos cumprindo alguma determinação dentro do direito. Se você sai na rua dentro de um carro, você tem que botar um cinto de segurança. Você pode até não usar o cinto de segurança, mas você poderá ser multado por não usar o cinto de segurança, né? E assim significa que, por exemplo, você já não pode mais, né? Apesar não, é uma coisa bacana, né? Já quase não se encontra fumantes por aí, né? Mas o fumante, hoje, ele não pode mais exercitar isso em qualquer lugar, como fazia até pouco tempo, né? Não precisa ter a minha idade para poder ter identificado isso. Então, ele já tem limitações nesse exercício também. E tantos outros possíveis exercícios da nossa vida que são limitados pelo direito. O direito funciona, né, numa concepção aí de Kelsen, como limitador mesmo. O direito, ele é concebido para impor limites. Mas, obviamente, que nós acreditamos e apostamos e lutamos por direito, e aí o Ehring é que afirma isso, né, num livrinho chamado A Luta pelo Direito, é que esse direito pelo qual lutamos não é o direito limitador, não é o direito para impor restrições apenas. É importante impor restrições? É fundamental, por exemplo, impor restrições para não cometer, né, os atos que se praticavam sem restrição nenhuma contra o próprio ser humano, contra o meio ambiente, né? Então, assim, é importante que o direito faça isso, imponha restrições onde precisa. Mas nós estamos buscando afirmar aqui uma ideia de direito que é o direito que protege. Então, é desse direito que nós vamos cuidar aqui. É desse direito que nós vamos falar aqui, do direito para proteger, né? É esse direito que nós queremos tratar e compreender como é que é a sua dinâmica, como é que ele funciona de verdade, né? Tem também uma ideia do direito como sendo né, e aí já é Marx que vai afirmar, como um instrumento de dominação, né? É o direito que, na linha do direito que limita, que ele chega mais do que limitar. É um direito que oprime. Quando é que você tem um direito que oprime? Quando você tem, por exemplo, eu fiz um paralelo recentemente sobre duas grandes leis. Uma, reconhecida, né, nomeada, assim como Lei Negra. É uma lei que foi editada pelos Whigs, né, na Inglaterra, ainda no século XVIII, lá nos primeiras 4 semanas de maio de 1723. Eu vou falar um pouquinho sobre essa lei negra, e fiz um paralelo dela com uma lei que eu julgo como, se não a lei mais perversa, porque é difícil você falar em lei mais perversa, uma só, né? Aquela que vai estar lá
no mais alto do pódio, né? Mas uma das leis mais perversas que nós temos, que foi editada no Brasil até hoje, eu reputo que seja a Lei 601 de 1850, conhecida como Lei de Terras, né? Ela é uma lei que vem já no século XIX, um século e um quarto, né, após a Lei Negra lá na Inglaterra. Mas ambas vão cumprir um papel muito focado, né, em como limitar, impor uma verdadeira barreira à possibilidade das pessoas terem o chamado direito como efetividade de propriedade. Direito de propriedade. Que todo mundo fala que é um direito fundamental, e está escrito na nossa Constituição, lá no artigo 5º, quem pega a Constituição, no artigo 5º você vai ter um elenco ali, logo no caput do artigo, mas depois você vai ter em todo o artigo 5º, que é o mais longo da nossa Constituição, de 1988, você vai ter ali, logo no começo, né, direito à vida, começa assim, é um direito individual fundamental, direito à vida, é o primeiro que está lá, né? Logo depois você tem direito à segurança, direito à propriedade, está ali, a propriedade está junto com o direito à vida. Eu cheguei a escrever isso já, dizendo, se fosse para poder dar à vida a mesma importância que se dá à propriedade, mas não, a propriedade está ali porque, na verdade, ela tem, para muita gente, mais importância do que a vida. Tem gente que acha normal, né, você limitar, você tirar a vida de alguém em nome do exercício do direito de propriedade, com uma visão aí absolutista desse direito, né? Professor, sim. Acho que é interessante aqui agora a gente conseguir fazer um paralelo, por exemplo, isso que você coloca, por exemplo, sobre direito como restrição. Essa questão, por exemplo, da restrição de circulação de pessoas. Até que ponto o direito coletivo, o direito à saúde, se sobrepõe ao direito individual, por exemplo, de circulação das pessoas acessarem determinados espaços das cidades, as pessoas se reunirem. Que isso está sendo muito, muito colocado em voga também, e receber essas perguntas aqui. E também... Então, Derek, esse momento, como eu disse, o direito, eu citei isso agorinha, né, é o direito. Nós estamos vivendo aí toda hora, a gente praticamente fica esperando o decreto da semana, né? E aí tem um decreto do governo do estado, aí sempre tem um decreto no âmbito do município também, reforçando aquilo que foi determinado no estado. Então, é utilizar de um instrumento jurídico, na forma de um decreto, que é lei no sentido amplo, né, no sentido lato. Então, você tem uma regra editada, né, para ser cumprida, e uma natureza do direito nessa área é que você não pode fazer um direito que vai atingir só o Derek, ou só o Afrânio, ou só o Dorival. Você tem que ter um direito, né, ou só a Hebe, ou só a Mariana, ou só a Vitória, tem que ter um direito que uma regra dele é que ele é ou a favor ou contra todo mundo, né? A regra do direito é essa. Então, tem lá, por recomendações das chamadas autoridades de saúde. Quando você fala autoridade de saúde, é aquela palavra que vem de pessoas que ocupam cargos públicos, seja no âmbito do direito internacional, como a Organização Mundial da Saúde, seja no âmbito interno. Então, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Então, essas autoridades que têm uma incumbência formal, uma responsabilidade, elas têm uma responsabilidade ali de, ao ocuparem esses cargos, cuidarem da saúde humana, né? Então, desde a saúde, né, de qualquer pessoa em qualquer canto do mundo, e cada pessoa limitada aí pelo seu espaço territorial de atuação. Então, dessas autoridades, vêm as recomendações acerca das medidas que devam ser tomadas para que a saúde seja protegida. E proteger a saúde é proteger aquele direito que eu mencionei, que está lá na Constituição, no artigo 5º, o direito à vida, né? A gente quer vida, mas vida com saúde. Vida sem saúde vai ser uma vida muito ruim, uma vida, né, não saudável, uma vida doentia, ou, o pior de tudo, é que vem a morte, né? Então, é preciso, ao cuidar
ao cuidar da vida, é preciso cuidar da saúde de cada uma dessas vidas. Essas restrições são tomadas como medidas, por quê? Porque nós tivemos outros episódios recentes, né, que nós aí, não precisa ser nem cinquentão como eu, e nem precisa ser tão novo quanto você, Derek, né, nós vivemos aí, recentemente, a gripe suína, né, a batizada gripe suína. O que aconteceu? Nós chegamos a ter a necessidade de um recolhimento como esse? Não. Mas nós, naquele momento, tivemos já algumas medidas restritivas, né? Algumas medidas de cuidado com a saúde. E esse cuidado, ele tem que ser simultaneamente individual e coletivo. À medida que um indivíduo, sozinho, ele rompe com essas medidas de proteção, à medida que ele rompe com essas medidas, ele vai facilmente aí, né, provocar que esse mal, essa doença possa se espalhar, como acontece. Claro que você pode dizer o seguinte, olha, tem gente que faz isso de propósito. Eu acredito que tem, todo mundo está assistindo aí, tem gente que está espalhando vírus até de propósito. E esse péssimo exemplo tem vindo, inclusive, da maior autoridade da nossa República, né, que é o próprio presidente da República. Tem gente estimulando, né, que as pessoas rompam, não cumpram essas determinações que vêm da saúde e que são assumidas pelo direito através de decisões políticas. Então, veja como é que funciona aqui o direito. Você tem aqui uma base científica, nesse caso, uma base científica, né, que é preciso. Por quê? Porque não tem o antídoto, não tem remédio, então é preciso você tomar medidas de proteção, de prevenção. As medidas são fundamentalmente de prevenção e depois, claro, de tratamento também. Mas para fazer isso é preciso que as pessoas cumpram essas determinações que são, em última instância, decisões políticas sustentadas no conhecimento científico. Então, é o conhecimento científico que aponta, ora, é preciso que haja restrição de circulação de pessoas. Essa é uma medida. Depois, para haver uma circulação restrita, cuidadosa, mantendo distanciamento entre uma pessoa e outra, nem pensar em qualquer aglomeração, né, em qualquer espaço público, é preciso que essa regra do distanciamento que está estabelecida como regra preventiva seja cumprida. O uso de máscara. Já tem pessoas afirmando que a máscara não será mais um acessório episódico, temporário, que a máscara vai passar a ser um componente do nosso dia a dia. Vamos passar aí a usar máscara em quase todas as circunstâncias. É uma previsão que vai acontecer nessa dimensão, né? Não sabemos, como eu disse já antes, nós estamos vivendo um momento de muita insegurança, de muitas incertezas. A vida por si só já é carregada de incerteza, mas agora a incerteza está numa escala muito maior, né? Nós estamos experimentando essa insegurança toda. Então, Derek, falando aí sobre essa pergunta que você traz aí de algum dos nossos que está acompanhando aqui essa live, não é? É correto, é prudente, é da política. Quem exerce o papel da liderança política, do cargo político, que exerce, inclusive, por mandato popular. Então, é o poder do povo que elegeu prefeitos e prefeitas, governadores e governadora, o próprio presidente da República. Essas autoridades que exercem um mandato temporário, né, é uma delegação do poder popular, para poder cumprir compromissos, e não só compromissos que ele assume, ele tem que realizar compromissos firmados na nossa Constituição. Então, se a nossa Constituição está lá que o Estado tem que proteger a vida, que o Estado tem que proteger a saúde dessa vida, tomar medidas restritivas como esta é cumprir a própria Constituição que nos governa. Quem nos governa
não é o Bolsonaro, não é o Caiado, não é a Selma aqui em Goiás. Quem nos governa é a Constituição, né? É o chamado governo das leis. Isso no regime republicano é o que nos faz acreditar no direito e apostar, né? Como o Thompson fala lá no livro Senhores e Caçadores, que é o livro que faz, né, o resgate histórico da lei negra, que eu me reportei a ela agorinha lá na Inglaterra, a lei lá do ano de 1723. Então, esse direito que nos obriga, obriga também o próprio governante. O governante, não importa se seja o presidente da República ou um vereador municipal, assim como quem exerce funções não eletivas, né? Quem está no Ministério Público, quem está na magistratura, né? No judiciário, também está submetido a esse regime de governo da lei. Quando eu digo lei, é da Constituição, das leis, dos decretos, de todas as normas que vêm para a gente poder cuidar bem. Então, ser, né, cuidadoso, ter a compreensão, a consciência plena. Consciência é uma palavra tão interessante que é consciência, né? Então, usar da ciência aí para a gente ter essa percepção de que essa medida é uma medida necessária para preservar a sua vida diretamente, mas a vida de todas as pessoas que estão na sua proximidade. E como esse vírus, ele só é transmitido por gente. Até agora, a informação mais precisa que temos sobre a sua forma, né, de transmissão, de como ele saiu de um determinado lugar, de uma primeira pessoa que foi contaminada e alastrou, né, pelo mundo afora, e não tem lugar nenhum no mundo aí que está dizendo, que possa dizer, olha, aqui ele não chega, né? Ele pode chegar, né? Por quê? Se o ser humano fizer essa corrente de transmissão, vai fazer com que ele chegue. Por isso que é necessária, né, importante demais, essa medida restritiva de circulação. Então, o direito de ir e vir, ele atinge, por exemplo, o seu direito ao trabalho, não é, Derek? É importante que essa categoria, essas duas categorias que vocês representam aí, né, dos turismólogos e dos profissionais do turismo, e todos nós, outros profissionais, nós estamos com o nosso exercício profissional limitado, restringido. E isso é uma violência, é um tipo de, digamos assim, violência, entre aspas, que o direito pratica, mas que tem uma finalidade protetiva. Essa limitação, essa imposição, essa restrição, né, é para a proteção. É um direito restritivo que tem como finalidade proteger as pessoas, proteger qualquer ser humano. Então, é nesse sentido que é correto, é correto. É importante que as pessoas, né, assim como tem gente reagindo às medidas protetivas, elas fazem isso, às vezes, sob um viés extremamente complicado. Qual é o viés complicado? É que elas fazem isso obedecendo a um comando de gente que está dizendo absolutamente o contrário. Querendo dizer que esse vírus é uma gripezinha. Querendo dizer que esse vírus é uma coisa muito frágil e que se morrer aí, sei lá, 5 mil pessoas, o ministro da Educação falou agora que vão morrer 40 mil pessoas e que, portanto, podem voltar às aulas. Os municípios, os estados podem determinar o retorno às aulas, porque vão morrer só 40 mil na conta dele. Primeiro, qual é a base, né, que dá segurança para ele fazer essa premonição? Né? Que bola de cristal é essa que ele está usando para dizer que vão morrer 40 mil pessoas? E, gente, basta que morra uma. Basta que morra uma. Né? Então, a medida protetiva, ela vale para uma, para 40 mil, para quantas forem necessárias serem protegidas. Né? Mais de 40 mil já morreram nos Estados Unidos agora. Né? Então, nós temos que ser bem prudentes, sabe? Solidários. Essa palavra, ela representa muito. Ela não pode ser uma palavra, sabe, vazia, como às vezes muita gente usa por aí. A solidariedade, ela está sendo testada agora. Quando a pessoa cumpre regras restritivas como esta, para que não só ela seja atingida, mas que também outros não sejam.
né? Hoje eu recebi aí a notícia que aquele bailarino, dançarino, coreógrafo, Carlinhos de Jesus, né, estava recluso, né, isolado, ele e a esposa, recolhidos, e estavam ali seguros. Numa ida dele ao supermercado foi o suficiente para ele contrair o vírus, contaminar a esposa, estão os dois hoje contaminados. Né? Então, assim, essa coisa do vírus, né, que a gente precisa, de fato, impor barreiras. Impor barreiras é isso, é impor isolamento. Essa é uma das finalidades do direito. Agora, Derek, é verdade, o direito pode fazer isso, mas o direito tem que fazer uma compensação para tudo que ele faz de restritivo. Essa é a minha visão. Quando o direito adota uma medida restritiva como essa, né, não basta dizer para as pessoas, olha, vocês não podem mais trabalhar, vocês têm que ficar em casa. O Estado não pode dar uma ordem dessa e pronto, cruzar os braços e ficar lá esperando o tempo passar, esperando a pandemia passar. É preciso que o Estado, e o Estado representado por esses governantes circunstanciais, momentâneos, que estão ali agora nesses cargos eletivos, cumpram um seguinte papel. Esse Estado, que é bancado por nós, o Estado é bancado, sobretudo, pelo trabalhador. Pelo trabalhador, pela pessoa que trabalha, pelo empregado, né? Que exerce uma função autônoma, não é? Que trabalha autonomamente, que eu sei que são muitos aí dessa categoria de turismólogos e também dos profissionais do turismo, essas pessoas que verdadeiramente produzem a riqueza do Brasil. Foi preciso, Derek, uma espécie, essa pandemia, para muita gente se dar conta de uma coisa que é histórica, né? Quem produz riqueza é o trabalhador e a trabalhadora, né? Se você olhar lá o Bradesco, o lema do Bradesco é quem é o trabalho, ele fala do trabalho, né? Não é o trabalho, é o trabalhador, o fruto, a ação dele, né? Do trabalhador, da pessoa humana, física, né, de um trabalhador, de uma trabalhadora, é que produz a riqueza que está aí, que sustenta o Estado, né? Então, esse Estado tem que dar a compensação. De que forma? Não é só naquela forma ali da chamada da ajuda emergencial, né? Desse apoio financeiro emergencial. Ele é emergencial mesmo, e nós estamos assistindo aí uma estatística de quantas pessoas fizeram cadastro para obter esse direito. Isso é um direito, viu, Derek? Então, essa ajuda emergencial é um direito, está fixado em lei, né? O governo federal queria destinar apenas R$200 por família. R$200, imagina, né? Foi graças a uma ação muito articulada de setores fundamentais da esquerda, juntamente, né, com a parte mais expressiva do Congresso Nacional, que é o chamado Centrão, e o Congresso Nacional votou aí praticamente de forma unânime. Aliás, o Congresso tem mostrado uma coisa agora importante, tem sido unânime em algumas decisões que nos causam bons impactos também, né? Então, essa de ter ajuda emergencial, que dos R$200 iniciais que o governo chegou a mandar para o Congresso, foi elevado aí, né, para R$600, podendo chegar até R$1.200, dependendo do estado daquela família, né? Se a mulher, por exemplo, é ela própria arrimo de família, pode chegar a R$1.200 por mês. Essa ajuda é uma das pequenas formas urgentes e necessárias de o Estado cuidar das pessoas. O Estado existe para isso. O Estado não é só para punir, o Estado não é só para arrecadar tributos, não é só para arrecadar imposto, né? O Estado é para devolver isso em forma de ações como essa, para proteger o trabalhador individual, seja aquele que tinha algum tipo de vínculo, aquele que tem um vínculo precário, aquele que não tem vínculo nenhum, que é o autônomo, né? Que é o sazonal, aí, esses precisam ainda mais da ação protetiva como efetividade por parte do Estado. Zé, pegando um gancho nisso aí, fazer duas perguntas que chegaram aqui mais ou menos na mesma área, seria sobre a questão trabalhista. Sobre essa questão de
demissões, cortes de salário e, como é que eles estão chamando mesmo? Suspensão de contrato. Você poderia fazer um apanhado geral para a gente sobre isso, sobre essa questão do trabalhador mesmo, do que se ele pode ser demitido sumariamente, se ele tem direito, quais são os direitos que ele tem, se alguma coisa está sendo alterada nesse período, e a outra também é nessa linha do auxílio emergencial que está tramitando agora no Senado, né? A ampliação desse auxílio emergencial e que vai atingir principalmente os trabalhadores do turismo agora na segunda parte, que entram os artistas, os agentes de viagens e outros segmentos que são muito da área do turismo mesmo, praticamente trabalhadores informais. Então, se puder fazer um apanhado geral para a gente dessas duas aí, e depois a gente entra nessas que já estão aqui no chat. Perfeito. Bom, Derek, a primeira pergunta que você mencionou aí nos levam a 2017. Aliás, melhor ainda, final de 2016, né, no pós-golpe, né, que retirou a Dilma do poder. Então, ali foi um golpe, essa palavra, a história não tem como empregar outra, né? Então, ela foi retirada, e a partir daquele momento, mas culminou em 2017, começando em 2016, uma reforma trabalhista. Veio com esse nome. Reforma. Quando você ouve, qualquer um de nós ouve falar reforma, você é remetido a uma ideia de algo que vai melhorar, não é? Você pensa, não, reforma para melhorar. Você não pensa numa reforma para piorar. Isso eu estou falando, né, no nosso dia a dia, né, no nosso dia a dia de pessoas aí, né? Quando você reforma uma roupa, reforma um carro, reforma uma casa, reforma, né, um sapato, você reforma para melhorar. Essa é a lógica da reforma. Porém, quando você vai para a esfera de atuação de determinados governantes, eu escutei de um amigo, que ele até estava aqui agora no grupo, o amigo Ademar, ele disse uma vez que não alimentava a menor expectativa de que em qualquer nova reforma previdenciária pudesse vir algo de bom, algo melhor, né? A reforma na Previdência é sempre para piorar, né, em termos de definições de direitos das pessoas. Ela só vê uma reforma para pior, né? Reforma trabalhista, a gente já poderia pensar o seguinte, não, peraí, é possível sim ter uma reforma trabalhista para melhorar. Nós temos uma CLT, uma consolidação das leis do trabalho, de 1943, né? De um governo Vargas, que as pessoas chamam aquele período dele de ditadura Vargas. Então, veja, uma CLT de 1943, que já sobreviveu à Constituição de 46, sobreviveu a duas constituições no regime militar, de 67 e 69, sobreviveu à própria Constituição de 88, né? Praticamente, né, o texto da CLT de 43 passou esse período histórico todo aí, e ela foi, digamos assim, foi dilapidada, né? A CLT sofreu um golpe muito pesado nessa reforma de 2017. Mas ali, você pensava, né, flexibilizou muito direito, atacou as bases de toda a organização das categorias de trabalhadores e trabalhadoras. Minou, destruiu, ou se não diria exatamente destruiu, né, mas atacou de modo a fragilizar toda a organização sindical. E sindicato, que está previsto como uma instituição fundamental, né, uma conquista da civilização, uma conquista da humanidade, o sindicato, que é uma instituição fundamental, importante para garantir, né, um mínimo de equilíbrio nessa relação do capital com o trabalho, né, do empregador com o empregado, né, do empresário lá com o trabalhador. Então, essa
essa instituição foi absolutamente, foi francamente, né, fragilizada, retirando dela aí a sua capacidade, uma das suas fortes capacidades de financiamento. E se não tem financiamento, ele não tem, né, como tornar prioridade a sua própria atuação, a sua própria existência. Então, essa reforma trabalhista dali, só ela já causou impacto suficiente para as relações de trabalho que nós temos hoje. Não bastasse isso, ainda no ano passado, aliás, não, já nesse ano, o governo editou uma medida provisória, que felizmente agora perdeu efeito, né? Criando uma categoria bem frágil de trabalhadores com vínculo empregatício no Brasil, que é a chamada carteira de trabalho verde e amarela. Gente, é assim, primeiro é uma coisa cruel, né? Cruel, é você pegar uma coisa ruim e querer dar um tratamento, né, dourado nela, aquela expressão, dourar a pílula, né? Então, pegar algo amargo e vestir a camisa verde e amarela, né? Que é um patrimônio nosso, não é um símbolo nacional que está hoje usurpado, né? Que está hoje dominado por uma parcela da população que acha que ser verde e amarelo é ser dono dessa pátria, né? E dono que é capaz de dizer, não, tem gente que deve ter direito aqui e tem gente que não deve. Está tratando as coisas mais ou menos nessa base simplória na visão deles, né? Então, essa carteira de trabalho verde e amarela, ela por si só, ainda antes desse ambiente de pandemia, já fragilizou muito a possibilidade da segurança, né, das garantias mínimas do trabalhador e da trabalhadora com algum tipo de vínculo. Então, esse já é um segundo momento de impacto negativo nos direitos, nós estamos falando de direitos, em tempo de pandemia, nos direitos de trabalhadores e trabalhadoras. E agora, logo então, quando veio, né, o impacto nessa dimensão da pandemia causada pelo vírus Corona-19, né, o Covid-19, esse impacto levou a edições de medidas que socorrem o grande empresário em prejuízo, a palavra é essa, em prejuízo da parte que é frágil na relação de trabalho, mas que é a parte forte, a parte fundamental para a produção de qualquer natureza, de bens e de serviços, né? Então, a produção de bens e os serviços são feitos, né, por trabalhadores e trabalhadoras, pelas pessoas que estão nessa parte que tem sido gradativamente tornada cada vez mais frágil, né? Melhor dizendo, ela é fragilizada. São impostas a ela limitações que não a protegem. Então, por exemplo, redução de salário e também, né, a possibilidade de demissão, né, para que as pessoas, então, saiam do seu vínculo e possam reivindicar ali o direito ao seguro-desemprego, né? Seguro-desemprego que, inclusive, muita gente é contra. Tem gente que acha que isso é um assistencialismo, né? E condena. Empresário condena. Mas na hora que ele acha que ele precisa, né, que ele considera que ele precisa, ele é capaz de dizer o seguinte, não, demito, vai para o seguro-desemprego, que é limitado no tempo e limitado em valor, né? Então, essa forma de atuação é que exige aquilo que eu falei antes, que o Estado se movimente e pratique ações como por exemplo, essa que você mencionou, né, que nós já falamos antes aqui, do auxílio emergencial. Ele precisa ser rápido, e aí eu quero fazer uma reflexão aqui com todos que estão participando aqui, sobre a ideia de direito. O que é o direito mesmo? Basta estar escrito na Constituição? Basta estar escrito numa lei? Numa medida provisória?
para que você tenha esse direito na sua mão, que você usufrua desse direito? Está provado, né, que não. Eu escrevi uma tese, né, de doutoramento, tentando, né, teorizar e explicar o direito como efetividade. Direito como efetividade significa exatamente que não é o fato, né, não é o fato de estar escrito na Constituição, estar escrito na lei, ou mesmo, Derek, ele já esteja disposto numa decisão judicial. Está lá, o Poder Judiciário determina, né, o cumprimento de determinado direito que estava antes escrito numa lei. Também isso não garante a você a realização desse direito, a fruição desse direito, o gozo desse direito, né? Eu digo nessa tese que antes da efetividade, o que existe é um direito promessa. Um direito que está no texto, ou além do texto, como direito promessa, não é por si só a garantia da sua realização. É um instrumento, é um caminho, é um argumento pró-direito como efetividade, né? Essa é a síntese da ideia do direito como efetividade que eu abordei, para mostrar que, veja, primeiro, queriam um teto, né, de R$200. Tá, o Congresso agiu e estipulou que esse direito a um auxílio emergencial fosse aumentado para R$600, podendo atingir R$1.200. Porém, esse direito escrito numa lei, que em primeiro momento, né, foi na forma de medida provisória, aliás, foi um projeto de lei, melhor dizendo, foi um projeto de lei, foi combinado que fosse assim, para ter uma tramitação mais rápida. Esse projeto de lei estabeleceu quem poderia usufruir desse auxílio emergencial. Não é para todo mundo. Não é renda mínima universal para todo e qualquer brasileiro, independentemente se ele seja o Jorge Paulo Lemann, que é o maior bilionário do país, ou se seja para a pessoa mais pobre do país. Não, ele é destinado a algumas pessoas que estão em determinadas categorias ou em determinada circunstância de não trabalho, de trabalho eventual sem poder exercitar e assim por diante. Já existiam iniciativas, e tem muitas, né? Tem parlamentares aí atuando muito para apresentar alternativas a esse tempo que ninguém esperava, que não aconteceu na história da humanidade, ao menos nessa parte da história da humanidade que é conhecida, né? Não tem precedente, né? A peste negra, qualquer outra circunstância que se possa comparar a essa, não chegou nenhuma até hoje nesse nível, né, de impacto como chegou esta. Por isso que tem muita gente aí fazendo comparações indevidas, né? Comparando, por exemplo, essa situação do coronavírus com dengue, com chikungunya, com o vírus lá do porco, a gripe aviária. Não dá para comparar. Por quê? Porque nós não temos conhecimento suficiente, não tem antídoto, não tem tratamento, né, definitivo, não tem vacina. E a forma de tratamento hoje é uma forma de tratamento muito especializada, que se dá em UTI com respiradores. Então, essa circunstância de você ter um tratamento para vagas muito restritas é que nos impõe, né, a limitação do isolamento. Por quê? Porque que esse vírus vai atingir muita gente? Vai, já atingiu, já está provado onde ele já chegou, né, que ele atinge muita gente. Porém, ele não pode atingir todo mundo ao mesmo tempo. Porque se atingir todo mundo ao mesmo tempo, aí sim o colapso vai ser geral. Então, essa chamada, quando o pessoal fala do achatamento da curva, é que não pode subir muito o mesmo quantitativo de casos simultaneamente, né? Então, essa é a necessidade que nós temos. Quando você falou, então, Derek,
iniciativa, né? E eu sei de quem são os parlamentares que estão defendendo esses direitos hoje. É importante que as pessoas busquem essas informações, né? Para saber que direito não cai do céu, minha gente. Direito não, né? Ninguém vai receber direito batendo lá na sua porta. Direito você tem que ir atrás dele, lutar por ele. E esse momento agora é um momento tão difícil que a nossa capacidade de mobilização, de pressão, está, né, quase lá no nível zero. A não ser, né, aí, né, nas redes sociais, né? Mas nós não temos ruas hoje para poder protestar, porque nós não aceitamos a irresponsabilidade de sairmos às ruas assim, né? E fazer o que quiser nas ruas e proliferar o vírus, desafiar esse vírus assim, do jeito que tem gente fazendo. Mas eu queria dizer o seguinte: primeiro, a importância dessa ampliação. Eu vi a mobilização do setor cultural, que inclusive circulou aí agora recentemente um vídeo de muitos artistas do Brasil inteiro, artistas, né, já com nome consagrado aí na sociedade, artistas ainda em início de carreira, que tem muito mais, né, desafio pela frente, pessoas da cultura e da arte de um modo geral, dizendo: cadê a ministra, né? Cadê a ministra do Arte? Cadê? Cadê os recursos da cultura? Cadê o fundo de cultura que existe, está lá? Ela sumiu. Né? Essa sim parece que se isolou 100%. Parece que... E quando dá uma aparição aí na rede social, é para poder falar bobagem. Né? Não é para esse tipo de comportamento que nós queremos pessoas, inclusive, né, da cultura, consagrada aí na cultura e na arte, exercendo papel na política, né? Então, é importante que esse projeto, né, tá sendo pautado. O Congresso Nacional, que sempre, né, foi tratado ali meio que de escanteio, né, o Executivo, que tem a proeminência, né, o protagonismo da ação política, na verdade, é o Congresso que está hoje com o protagonismo de uma atuação política que tem feito com que os impactos sobre, né, o povo brasileiro seja um pouco menor, né, seja amenizado. Então, nesse sentido, é fundamental que seja aprovada essa iniciativa que garanta também a extensão desse auxílio emergencial a várias outras categorias, né? O pessoal aí que trabalha, né, em situações que não tem aquela possibilidade de ter uma renda fixa, né? Então, é importante que o Estado faça a sua parte, né? Que, como o ex-presidente Lula mencionou, o Estado, nessa hora, tem que emitir dinheiro, emitir moedas, né? O Estado tem a Casa da Moedas, é para isso. Ele emite moedas, libera recursos, né? Promove ações agora emergenciais que façam com que as pessoas tenham como se alimentar. As pessoas precisam se alimentar. As pessoas precisam ter condições de comprar aquilo que é essencial para a sua higienização, né? Para cuidar da sua capacidade de ter o álcool, de ter outros instrumentos aí de higienização, o sabão, né? O sabonete. É preciso ter sabonete, né? As pessoas precisam ter condições de comprar um sabonete e comida para poder atravessar esse período e, ao final da travessia desse período, poder estar viva, para então poder retornar a uma vida, né, no mundo do trabalho aí. Estamos caminhando aqui para a nossa meia hora final, 25 minutos finais, na verdade. Vamos para as perguntas que estão aqui no chat. Tem a pergunta aqui da professora Giovana Tavares, nossa presidente da Bebetura aqui de Goiás. O turismo está extremamente fragilizado diante do Covid-19. Nossa atividade funciona mediante fluxo de pessoas, eventos, hospedagem, entre outros. O que você me diz no que se refere ao direito do profissional e do turista? Acho que é meio que na relação aqui do comércio, na relação do consumidor. Essa pergunta da professora Giovana. Professora Giovana, então, acho que aquela pergunta inicial sua foi um pouco nessa direção também. Mas, veja... calma, você quer que eu faça de bloco? Não, pode Não pode de bloco.
E você vai, aí, vamos lá. Vamos fazer vamos lá, nós temos quatro. Eu faço duas, depois eu faço mais duas. Pode ser? Talvez até para ficar mais dinâmico, é melhor fazer pergunta e resposta, porque aí não fico só eu, né, em tempo maior, pode ser? Eu vou ser mais objetivo aqui, mais rápido, e pode ser pergunta e resposta. Vamos fazer ping-pong? Você que sabe, Zé, você que manda. Não é que manda, não, mas é para poder ficar um pouco mais dinâmico e não ficar dominando aqui a fala sozinho. Bom, então, professor Giovana, essa categoria que você representa, lidera, né, é uma líder classista da categoria, assim como o nosso Derek aí, que é o vice-presidente da BB Tour, que, inclusive, né, o impacto disso é uma espécie de bola de neve, né? Engraçado que nós não temos neve, mas nós entendemos bem o que significa uma bola de neve, é que ela vai sempre crescendo, né? Essa medida restritiva em relação à circulação de pessoas, que é fundamental, né? Que é fundamental para o turismo, né? Como eu disse, se a gente viver só no mundo né, da distância, no mundo proporcionado nas ligações proporcionadas pela internet, que mundo vai ser esse, né? Então, nós temos necessidade do contato próximo, físico, pessoal, né? Nós temos necessidade do abraço, da conversa cara a cara, né? Então, e para isso que se estruturou toda uma rede, né? Eu não gosto da palavra cadeia do turismo, não, da rede do turismo, né? Cadeia deixa para outra coisa. Então, essa grande rede, essa grande teia do turismo, né? Que é uma gama impressionantemente grande, tem várias cidades, eu diria mais, tem estados inteiros, eu vou citar dois aqui agora rapidamente, né? Rio de Janeiro e Ceará. São dois estados que estão economicamente dependentes do turismo. Né? São estados que a sua fonte de receita tem na rede da teia do turismo, né? No trade turístico aí, a sua grande fonte de receita. Então, esse é um impacto que pode gerar, por exemplo, redução de receita e o Estado não conseguir cumprir algumas de suas obrigações fundamentais em relação à saúde nesse primeiro momento, que é mais urgente, em relação a pagar, né, os trabalhadores do Estado, não só os da saúde, da segurança, da educação, de um modo geral, os trabalhadores do setor público, né, os servidores e servidoras públicos. Essa necessidade, né, de arrecadar pode gerar um problema muito maior ainda, mais grave ainda. Por isso que nós temos que apostar na capacidade de superação desse período que, embora não saibamos ainda qual vai ser o seu tempo final, né? Esperamos que seja o mais rápido possível. Eu sei que tem muito cientista, muito da área da saúde, né, fazendo as suas pesquisas para achar essa tal dessa vacina, né? E aí a gente poder voltar a esse chamado mundo, entre aspas, normal, aí, voltar para o nosso dia a dia, né, como a gente historicamente vem desenvolvendo. Então, esse tempo agora é um tempo que o Estado precisa agir. Aliás, são duas coisas que a grande elite mundial, né, a grande elite mundial detentora do capital, que acumula, né, a riqueza do capital, né, descobriu que o trabalhador é fundamental, né, o trabalhador é fundamental, é ele que, sem ele, o que está lá em cima cai, desmorona, e descobriu que o Estado é que efetivamente cuida das pessoas e que faz a vida acontecer. Não é a iniciativa privada. Né? Olha só que grandes descobertas que muita gente foi fazer agora. Foi preciso vir uma pandemia para chegarem a essas descobertas. Que o trabalhador é importante e que o Estado é fundamental. Tem muitos países europeus aí que estão reestatizando empresas
que tinham antes privatizado, que tinham terceirizado. Então, esse já é um impacto, né, importante aí dessa pandemia. Então, nós vamos ter nesse ponto aí, né, eu sei que tem gente indo na contramaré. O governador do Rio de Janeiro mandou para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro agora um pacote de privatizações de empresas do Estado. Até a sua companhia de águas de lá. A nossa Saneágua aqui, a companhia de água do Rio de Janeiro, foi agora num pacote para privatização, né? Então, esse modelo de Estado aí assentado, né, nesse modo liberalista, né, ou até neoliberalista, né, isso vai ser contido de algum modo, né? E aí sim, o passo seguinte, Derek, Giovana, é o passo, né, de a gente retomar uma vida. Eu tô vendo aí, né, o setor dessa área já dizendo, olha, você merece uma viagem bacana depois dessa pandemia. Eu acho que vai ser assim, tem que tomar um certo cuidado para não ter uma explosão, né? Por quê? Porque vai ser necessário, sim, muito cuidado por muito tempo, né? Como eu disse lá no começo em relação ao uso de máscaras, que pode ser uma coisa quase que natural, você usar máscaras aí por muito tempo, né? Então, Giovana, né? É importante que nós tenhamos agora essa consciência que combina com paciência para superar o momento que nós estamos vivendo, né? E poder apressar as coisas, elas só se tiverem alguma sustentação em ciência que nos permita fazer movimentos que não sejam contra nós mesmos, né? Então, é difícil falar de uma coisa que a gente não tem esse domínio de tempo, né? Até quando isso vai, né? Temos aí testes, tem gente fazendo testes. A máscara vai ser um grande teste, né? O primeiro momento foi o do isolamento, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, então, primeira coisa, isolar, né? A segunda coisa agora é dizer, não, peraí, a máscara tem demonstrado um bom nível de resposta para o problema, então vamos intensificar o uso de máscaras. Então, desde segunda-feira passada, né, por decreto do governo, da mesma forma aqui no âmbito do município, da prefeita Selma, né, no sentido de que as pessoas só saiam às ruas para qualquer necessidade utilizando máscara, né? E para isso é preciso ter máscara para todo mundo, mas pensando lá na frente, né? Cuidando do hoje, pensando como vai ser o tempo de saída lá na frente. Agora, eu penso que logo depois, Derek, você pode cuidar aqui de uma live, né, para tratar de o que é possível fazer para ter estruturas que saibam, que consigam cuidar das pessoas em momentos como esse. Né? Eu sei que teve aí algumas pessoas que, algum tempo atrás, fizeram diagnósticos, né, em torno de um tempo desse que ia chegar. Não só, né, as pessoas aí da área da ficção científica, mas teve gente que falou isso cientificamente. Olha, vai chegar um momento que vai ser necessário tomar medidas muito radicais, que haja uma estrutura hospitalar, sanitária, para atender uma demanda maior de um mal muito pesado. E aí? Ninguém cuidou, ninguém nem fez poupança pensando nisso, porque as pessoas vivem achando que nunca ia chegar um tempo como esse. Né? E tem gente que não tem nada para poupar mesmo. Né? Então, é importante que a gente consiga, nesse tempo ainda, e aí você pode liderar muito bem isso através da Bebetor para essa grande categoria que vocês reúnem, né? Essas duas grandes categorias, que vocês identifiquem meios de como criar uma rede de proteção para situações, né, parecidas ou iguais a esta. Massa. Zé, vamos dar uma apertada aqui, que tem pessoal querendo participar por áudio também, fazer perguntas ao vivo para você. Então eu vou adiantar um pouco aqui com as perguntas, para a gente liberar para o pessoal fazer as perguntas também por áudio. Eu vou fazer a pergunta do Afrânio junto com o comentário do Marconi, porque eles são complementares, né? O Afrânio perguntou o seguinte: existe
para imposição de direito coletivo? Existe limite para imposição de direito coletivo sobre o direito individual? Como impor multa para circulação em vias públicas, impor pena de reclusão para abertura do comércio, impor corte de benefícios previdenciários para quem descumprir decretos de finalidades protetiva? Então, a ideia dele é essa, saber se o direito coletivo pode se impor dessa forma com a aplicação de multas nesse cerceamento. E o Marconi, ele complementa fazendo esse seguinte comentário, que é um trecho do Flávio Dino, na entrevista do UOL, que é: as liberdades individuais não são absolutas no nosso regime constitucional. Há uma construção milenar desde o direito romano, segundo o qual, por vezes, restrições ou limitações às liberdades são essenciais para proteger as liberdades. Muito bem. Tem Afrânio e Marconi, obrigado aí, Marconi, por ter já ajudado na resposta aí da questão muito bacana do Afrânio. Sem querer te aproveitar, também estamos nos últimos 15 a 20 minutos, aí a gente pode ser um pouquinho mais, o pessoal ainda quer fazer as perguntas. Quem é da corrente liberalista, né, do direito individual, né, e a nossa Constituição tem uma forte dose, né, dos chamados direitos e garantias fundamentais individuais. Então, é verdade que nós temos um pensamento, né, uma cabeça jurídica que foca nos chamados direitos individuais e invoca esses direitos individuais em oposição a direito coletivo. Mas nós sabemos que, ainda bem, que a predominância ainda, né, é de que o direito coletivo se sobrepõe. É por isso que você tem limitações. Senão você não teria, por exemplo, aquela limitação que eu falei lá no começo, de usar cinto de segurança. Essa é uma limitação, né? Você tem o direito de liberdade individual, né? Tem gente que, inclusive, não usa, correndo o risco de ser multado, né? Mas não só esse, ele corre o risco de ter um acidente e poder ter uma gravidade no acidente que vai custar muito para a coletividade, né? É a coletividade que vai bancar o custo de um tratamento de uma pessoa que não teve o cuidado individual para amenizar o impacto na coletividade. Em relação a multas, né, alguns países já adotaram, né? Eu falei com um compadre lá na Itália, que lá foi adotada a multa, né, que foi progressiva, inclusive, para as pessoas que estavam descumprindo a determinação de ficarem em casa. Então, a multa é uma medida de natureza penal no sentido amplo, no sentido lato, viu, Afrânio? Você sabe muito bem disso, né? Você é estudante de direito. E você chegou a falar em reclusão, pelo que eu entendi, né? A reclusão, eu penso assim, o direito penal mais estrito, que é esse que vai atingir, né, a liberdade individual, que vai gerar sobre essa pessoa uma medida restritiva da sua liberdade, que é a prisão, eu penso que, em caso extremo, você pode usar. Pode usar. E, aliás, tem sido usado. Não exatamente pelo fato dela estar circulando na rua só, mas é porque ela está circulando na rua cometendo mais um outro crime, né? Aí ela vai presa lá por conta desse outro crime, né? Mas o direito, de um modo geral, né, ele tem instrumentos que podem ser usados de um modo eficiente para priorizar a ação do Estado, que é o encarregado de cumprir obrigações públicas, né, de um modo que não seja necessário medidas de extrema violência. Embora possa ter gente que diga, não, o Estado já é violento porque impõe uma barreira de impedimento do ir e vir. Pode interpretar, mas é um tipo de violência que o Estado está autorizado a praticar na sua função, na sua atribuição, no seu papel de zelar pela coletividade. Seja na forma da segurança, porque isso é uma medida de segurança, né, e focadamente na área da saúde. Uma pergunta aqui bem rápido, para a gente, não é do nosso tema, mas foi colocado aqui, a gente vai fazer, do Zé Marcos, que já existem 24 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, por crime de responsabilidade, por conta da pandemia. Pergunta o que você acha, se já está na hora do presidente da Câmara acatar. Vamos fazer essa bem rapidinho, que a gente abre
para o Afrânio e para o Marconi fazerem as perguntas deles por áudio, por vídeo, da forma que eles preferirem, tá certo? Olha, então vamos fazer o seguinte, os impeachments, viu, Zé Marcos? Tá aparecendo aí... Não, rapidinho. Está aparecendo aquela história da própria estatística diária, né, dos casos confirmados de mortes por coronavírus. Ontem eram 18 pedidos, né? O PDT foi o 18º, se não me engano, e agora já me informou aí que já chega a 24. Então, hoje nós já temos até agora 24 pedidos de impeachment do presidente da República. É um instrumento. Não é um instrumento qualquer, não pode ser banalizado, mas eu vou dizer o seguinte, se quiser comparar o impeachment o pedido, melhor dizendo, é o impeachment, né? É o pedido de impeachment do Bolsonaro com o que aconteceu recentemente com a Dilma, lá nem a pedalada se confirmou. Aqui, ele atentou contra a República, que é estruturada, né, o Estado brasileiro que é estruturado na forma de república, em poderes separados, o poder legislativo, o poder judiciário e executivo. Ele, né, apoiou iniciativas que atentam contra a existência, não é nem só contra o funcionamento, não, contra a existência do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. Ao fazer isto, ele já cometeu ato suficiente para amparar todos esses pedidos aí de impeachment, né? Mas a ação do impeachment é uma ação política em primeiro lugar. Tem muitas decisões que elas são jurídico-políticas, outras são eminentemente jurídicas, outras são eminentemente políticas. O impeachment, ele é uma fusão, né? Ele é um misto de uma decisão política e jurídica com predominância da política. Então, é preciso que haja, não é, uma pressão popular necessária para impulsionar a ação política no Congresso Nacional do processo de impeachment. Mas sobre isso, Derek, podemos falar isso numa outra live só sobre essa parte mais política. Tá certo, Zé, brigadão. Agora vamos abrir, então, primeiro falará o Marconi, depois o Afrânio, 2 minutos para perguntas, falarão em bloco, depois você responde junto com a pergunta aqui da Letícia, que ela disse para ficar por último, se tivermos tempo. Tá certo? Então, vamos lá, Marconi e depois Afrânio. Podem me dar seus áudios e seus vídeos. Gratidão. Não sei se estão conseguindo me ouvir, tudo ok? Sim, te ouvimos, Afrânio. Perfeito. Antes de fazer a pergunta, eu queria só fazer uma consideração, só para dar uma pimentada um pouco no debate, se me permitem, só para a gente pensar um pouco dessa lógica. A Covid-19, esse vírus aí, o coronavírus, ele de fato nos instiga, enquanto civilização humana, a repensarmos os paradigmas existenciais, né? Os paradigmas existenciais, tanto de natureza individual como de natureza coletiva, de societária. Então, portanto, acho que é relevante a gente estar sempre conversando, seja nesses fóruns aqui que o Derek e a galera promove, seja em outros espaços, ou muito em breve, se Deus quiser, a gente se reencontre também fisicamente, mas a gente nunca mais pode deixar de discutir sobre os paradigmas de um novo marco civilizatório. Isso é um fato, a gente precisa ressignificar a nossa existência e a nossa convivência, isso é muito, muito importante, sobretudo porque o capitalismo, ele é sanguinário e ele realmente maltrata demais e está se provando está colapsado. Antes de colapsar a nossa saúde global, mundial, o capitalismo é um sistema colapsado e ele precisa ser ressignificado com novas maneiras mais frugais de a gente viver uma economia e, ao mesmo tempo, uma sociedade. E aí eu já parto também para uma sequência de uma frase do diretor da OMS, né, o Adhanom, né, eu esqueci agora o nome dele, da ideia, Zé do Carmo, galera, todo mundo aí, Derek, de um novo normal. A gente precisa construir esse novo normal. E eu acho que esse debate aqui, ele traz um pouco essa perspectiva dessa ideia, dessa tese que o Adhanom nos traz, da ideia de um novo normal, né? Isso é muito, muito importante. Sobre a questão propriamente dita, tanto dos turismólogos, todas as pessoas que trabalham nesse setor do turismo, eu tive a oportunidade de ser secretário de turismo na minha cidade, na cidade ocidental, quando então saí de um mandato de vereador e fui convidado para ser secretário de educação, a seguir secretário de turismo. Não tenho uma vasta experiência, mas sou extremamente encantado com a área,
com o setor, exatamente por ser uma política pública fundamental à vida humana. E aí eu fiz um vídeo hoje para o YouTube, eu estou compondo alguns vídeos para o YouTube, que eu estou chamando de No Tempo do Coronavírus, para a gente fazer alguns debates. E hoje eu discuti exatamente no YouTube sobre essa questão de que os governos são responsáveis. Isso é muito importante, Derek, para quem ainda tiver dúvida aí desse segmento do turismo, mas vale para todo e qualquer trabalhador, todo e qualquer microempresário, todo e qualquer segmento da economia, da sociedade, de que os governos são responsáveis por abrir os cofres. Isso é muito, muito, muito importante. A gente paga bilhões, trilhões da dívida pública, de juros da dívida, e a gente não é capaz de tirar um pequeno recurso de alguns bilhões para pagar a conta de água, a conta de luz de uma pousada que não está em funcionamento, daquela pousada que não tem condições de pagar os salários dos seus funcionários. A gente não gera o subsídio para essa dona, esse proprietário da pousada, para ele pagar suas contas, enfim, seus boletos. Para ir concluindo, é só para a gente dizer que a gente precisa fazer pressão efetiva ao governo federal para que ele pare com essa injustiça, essa crueldade, esse requinte de crueldade de não subsidiar essas estruturas para os turismólogos e para todos os segmentos da economia, e de fato a gente viva um novo keynesianismo, né, um novo liberalismo econômico, em que de fato o poder público subsidie todas essas estruturas, né? Então acho que é só para a gente dar essa pequena contribuição nesse debate. Uma outra coisa última aqui, rapidinha, o Zé do Carmo trouxe alguns parâmetros da nossa sociedade enquanto pilares, e eu costumo dizer o seguinte, que a gente, Zé, não sei se exatamente no país a gente sabe fazer reforma. Eu sempre sonhava em revolução. A gente que é militante do campo da esquerda, progressista, a gente sempre sonhou com revolução. Hoje eu já tenho, sinceramente, pouca esperança de revolução nesse país. Não é da nossa cultura. Mesmo quando o nosso campo estava no poder, não foi capaz de fazer revolução. Eu digo que só teve uma revolução nesse país, pelo menos nos últimos anos, que é o Mais Médico. Rompeu, realmente, na raiz, com todo e qualquer paradigma de uma estrutura de castas, e você avança por uma política pública completamente diferente, radicalmente diferente daquilo que existe. O restante foram alguns reparos, né? Eu diria as reformas. Eu diria que uma reforma boa foi a questão do ProUni, avançou bastante na questão da educação, expandiu os modelos de educação, e algumas poucas reformas, tanto nos governos progressistas, como da social-democracia fajunta do Fernando Henrique e de outros. E aí, assim, eu chamo isso de rejunte, na verdade, Zé do Carmo. Eu acho que a gente está fazendo rejunte. A gente vive um sistema de castas, de elites. Vou concluir, desculpa, Derek. É tão bom conversar com vocês que a gente empolga. A gente vive esse sistema de castas, dessa aristocracia medíocre, dessa mente colonizada e sectária, e é uma mente colonizada que a gente não se liberta, tampouco as nossas elites, que a gente no Estado, do ponto de vista das políticas públicas e etc., a gente apenas faz reparos, rejuntes, para continuar mantendo a mesma lógica. E a pergunta finalmente o Zé já mais ou menos respondeu com vistas ao impeachment, mas eu vou afunilar essa lógica, essa abordagem. Bolsonaro, quando ele vai ao encontro da população, ele toca a população, ele tosse, ele pega em celulares, ele diretamente mexe com a saúde das pessoas. A minha pergunta, Zé do Carmo, é o seguinte: do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, do nosso direito positivado, a previsão constitucional legal efetivamente para imputar um crime, eu falo assim do ponto de vista mesmo da materialidade do direito, da positivação do direito, pode-se imputar um crime ao presidente que atenta, seja em dolo ou seja apenas em culpa, mas atenta contra a saúde da população de maneira direta. Desculpem ter me alongado, vocês são uns lindos. Muito obrigado. E lindas. Que é isso, Marcão. Nós que agradecemos. Afrânio, você está pronto? Você está ouvindo aí? Estamos te ouvindo e vendo. Ouvindo. Então, okay. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. A todos e a todas. Parabéns, Derek, Zé, pela iniciativa. Acho que é muito bom a gente poder estar comunicando, estar encontrando com esses companheiros. Esse processo, para mim, é de grande valia. Minha pergunta, Zé, é mais ou menos no seguinte sentido. Muitas pessoas vão sofrer um ônus maior do que o outro durante esse tempo da pandemia. Tanto o turismo quanto a agricultura familiar, ela depende de um ciclo. Olhando para a agricultura familiar, especificamente, os agricultores que fazem feira estão deixando de produzir e estão ganhando os R$600. Para eles se inserirem novamente nesse mercado, no processo pós-pandemia, eu acredito que essa ajuda emergencial vai acabar e a agricultura demanda um ciclo.
eles vão ter que plantar, eles vão colher para depois voltar ao mercado. Então, até agora, para mim, não está claro que a ajuda emergencial ela vai continuar após o processo de pandemia. E alguns prejuízos também, eu acredito que não consegue se reverter em número, e esse tempo parado, muitos setores da economia não vai conseguir reaver, como, por exemplo, o turismo. Então, existe algum direito, existe algum mecanismo legal que, pós o processo de pandemia, possa estar procurando o Estado para dividir? Eu acredito que, como você disse no começo, que ficou claro para nós que o Estado é o grande pai e ele que vai ter que dar essa resposta. Minha pergunta é isso: se existe o direito, esse direito, se é possível estar reavendo ele depois. Eu queria estar fazendo uma fala também, para poder estar implementando um pouco a discussão, que essa pandemia, para mim, o que fica de mais importante nela é que ela tornou possível nos reconhecer como classe trabalhadora. Muito do trabalhador que tinha um salário em torno de R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 3.500, que achava que estava acima, que fazia parte da elite, que estava acima da classe trabalhadora, ele percebeu que não. Hoje ele sente na pele que ele é trabalhador, que ele está incluso no proletariado, e que se a gente não tiver um diálogo entre a nossa classe trabalhadora, nosso ônus será maior. E, Derek, eu não sei qual vai ser a proposta para a gente tratar para a próxima live, qual que vai ser o tema, mas se você puder estar falando um pouquinho, eu acho que é importante a gente antecipar o problema que eu comecei a levantar, que o processo é pós-pandemia. A gente pega, por exemplo, o turismo. Quem ganhava R$ 2.500, hoje ganha 600. O microempreendedor, um cabeleireiro, uma manicure, etc., ganha R$ 600. Quando ele voltar a trabalhar, ele não vai ter capital para lazer. Não vai ter recurso financeiro para procurar um hotel fazenda, para poder procurar uma feira fora do seu município. Então, eu acredito que o turismo ele vai sentir um impacto maior pós o período da pandemia. A não ser que esse valor de R$ 600 seja aumentado e o tempo e o valor para poder ajudar a cobrir os custos dessa família. Então, de que forma assim que nós, enquanto classe trabalhadora, a gente pode pensar nesse período pós-pandemia e com a ajuda dos nossos parlamentares fazer uma proposta, uma política pública para poder aumentar esse processo, enquanto cidadão, cada um pode estar fortalecendo essa economia local. Eu acredito que se a gente tirar esse tempo para poder pensar no processo pós-pandemia, a gente pode sair na frente. Obrigado pela oportunidade, companheiro. Um abração. A bola está com você, Zé. Derek, mais uma vez obrigado. Quero agradecer aí a participação do professor Marconi, né, lá do norte goiano, da nossa UEG, poderosa, importante demais para a educação superior no estado. E vou me reportar primeiro a essa pergunta final do professor Marconi, porque está vinculada à pergunta anterior, que é a história do impeachment, né? E ele pergunta se, então, teríamos aí uma previsão do crime que poderia tirar, então, do exercício do cargo, né? Eu não diria nem que está no exercício do poder e nem no governo, está no exercício do cargo de presidente. E existe sim, professor Marconi, a previsão de que ele comete, e é um crime muito específico, né? Porque para o impeachment não é um crime comum, é o chamado crime de responsabilidade, né? Então, é uma lei ainda da década de 50 que define os crimes de responsabilidade. E ele pratica exatamente ao praticar, né, essa ida aos espaços públicos, seja na porta do palácio, seja como ele fez no último domingo, né, de ir até a entrada de uma unidade do Exército em Brasília, nas idas dele a padarias, né? Tem gente aí até dizendo, olha, por que que ele não comparece a um hospital, né? Ele só vai a padarias. Então, é nessas idas dele que ele está, né, estimulando, né, além de ter podido já ele mesmo, diretamente, pessoalmente, ter transmitido o vírus, porque ele esconde, né, o resultado do teste a que ele foi submetido. Já tem uma decisão do Congresso para ele apresentar o resultado do exame dele e tem um pedido no Supremo, através de mandado de segurança, que ele apresente ao Poder Judiciário o resultado do teste
de coronavírus a que ele foi submetido. Né? Um presidente da República é a figura talvez mais pública do que as outras figuras públicas do país. Então ele tem a obrigação assim de ter zero, né, reserva e publicidade total, né, da publicidade total daquilo que acontece com essa figura pública, especialmente nesse momento em que ele está no exercício do cargo de presidente. Então ele comete crime de responsabilidade ao descumprir leis, ao descumprir determinações judiciais, porque tem determinações judiciais que limitam, que impedem não só a saída a espaços públicos, mas a formas de promoção de aglomerações. Então ele comete, sim, crime, já cometeu crime de responsabilidade suficiente, tanto nesse aspecto quanto em outros também, né, em relação a atentar contra a existência, não apenas ao funcionamento do Congresso Nacional e do Poder Legislativo, né, do Poder Judiciário. Bom, a afirmação do Tedros Adhanom, né, da OMS, uma figura que ganhou simpatia mundial, né, ao mesmo tempo que está ganhando o ódio de Trump e do próprio Bolsonaro, né? Então, essa proposta, essa afirmação dele, né, de ter um novo normal, é novo tudo. Esse pós-pandemia, ele pode, né? Então, assim, podemos esperar, de fato, uma refundação do mundo? Não, né? Menos, como diria. Mas nós poderemos, sim, ter muitas coisas novas nessa linha que o próprio Afrânio aponta aí, o pós-pandemia, né? Vamos imaginar que esse período acabasse agora no dia 30 de abril. Então, já está com, né, se tivesse possibilidade de a gente fazer uma previsão objetiva, de até tal dia isso vai acabar, né? Mas não temos ainda essa informação, mas sabemos que vai acabar. Isso vai acabar um dia. Então, quando acabar esse pós-pandemia, se nós não já tivermos pensado, concebido algumas modificações no nosso modo de ser e de viver nesse período, a gente vai ter que fazer isso depois, Afrânio. Né? O Afrânio está lá em Minas Gerais, viu, Derek? Então, nós, como eu disse já para o Derek e para a Giovana, na hora que ela tratou das particularidades aí dos profissionais da área do turismo, é preciso que construamos arranjos novos, soluções novas. Não é possível mais esse mundo estruturado na relação, num tipo de organização social, política e, sobretudo, econômica, que faz com que exista todo dia uma demonstração de quem está no livro dos bilionários, dos supermilionários, dos milionários, com uma escala ali, né, com uma demonstração do ranking das pessoas que acumulam tanta riqueza. E essa acumulação serve para quê? Essa pessoa vai morrer um dia, duas únicas certezas que nós temos. Uma é a morte. Nós já nascemos no dia que nós sabemos que vamos morrer um dia. Ninguém fica para semente. Ninguém fica, né, eternamente. Para semente até que pode ficar, mas não fica eternamente. E a outra certeza é do imposto. Nós temos que pagar imposto, tá certo? Então, essa certeza de que o nosso tempo é curto, né? O nosso tempo ele é determinado, ele é pré-determinado, é que nós precisamos, então, pensar em novos modelos, sim. Se todo mundo vai entrar nessa, aí é outra história. Mas nós sabemos que temos muita gente com quem contar para apresentarmos alternativas, esse tal do novo para muita coisa, né, para o pós-pandemia. É uma exigência. Se já era uma exigência, se a gente falava, né, no chamado tempo só normal, não no novo normal que o Tedros aponta, a gente já falava em necessidade de coisas novas, de saídas novas, de propostas novas, de modelos novos, mais ainda agora nós temos uma motivação muito concreta para esse novo acontecer, né? Então, o pós-pandemia, sim,
será um tempo muito fértil para o novo, né? Novo que já foi plantado em outros momentos e são mortos esses novos. Como o Marconi lembrou aí, o Mais Médicos. Uma medida tão, sabe, tão... Olha, você trazer profissionais por quê? Porque aqui nós temos, eu sou do direito, então eu sei essa informação, né? Nós temos mais de 1.200 cursos de direito funcionando no Brasil. Mas não temos na mesma escala para formar profissionais da saúde, para formar médicos. Os médicos conseguiram formar ali uma casta e criar um funil muito estreito para que as pessoas possam acessar, né, essa formação em medicina e poder exercer essa área que é tão fundamental, né, eu diria que é muito mais importante do que o do direito, né? Ser responsável por cuidar da saúde das pessoas é cuidar da vida. Então, tem essa importância gigantesca e teve essa limitação toda para a formação de profissionais para essa área, né? Então, assim, um grande exemplo. Se tivesse aqui funcionando o Mais Médicos, certamente que nós teríamos uma capacidade, né, de resposta ao coronavírus com muito mais qualidade, com muito mais eficiência, né? Então, por enquanto é isso, dizer que, de fato, o pós-pandemia será um tempo em que nós temos que nos preocupar e apresentar construções novas e, sobretudo, sistemas de proteção de pessoas que possam ficar vulneráveis em tempos difíceis como este. Bom, a mim não resta nada mais que agradecer a participação de todos e todas, principalmente do nosso convidado, professor José do Carmo, operador do direito, que veio aqui para a gente trazer uma concepção ampla, né, para nós que somos, como ele disse, nós que somos da BBTur, que somos representantes de classes, representantes da classe trabalhadora. Para a gente é muito importante esses momentos que a gente consegue se encontrar e trocar informações, para que a gente possa passar não só informação, mas também dar um acalento para as pessoas poderem se ver, poderem conversar. Então, começamos esse nosso ciclo hoje, das nossas lives de quinta. Nossa próxima live já está marcada para quinta que vem, né, nesse mesmo horário. Vamos começar às 15 horas, semana que vem, com a professora Giovana e com o Cláudio Alexandre, que nós vamos falar sobre hospitalidade e competência de profissional de turismo frente ao Covid-19, que é realmente esse momento da gente pensar o que vai ser a retomada, como que a gente vai conseguir receber pessoas depois desse baque tão grande em que a gente tem medo de se aproximar das pessoas, em que a gente, que a nossa forma de gostar, de acolher, de amar é estando longe, não tocando, não estando juntos, né? Então, como a gente vai passar para esse próximo passo? Então, quinta que vem, estão todos convidados. Hoje ainda devemos subir esse nosso vídeo para as outras plataformas, devemos subir para o YouTube, para o Facebook também. Zé, muito obrigado. Oi, Marconi, diga. Deixa eu só fazer um convite para vocês. Eu estou aqui na UEG de Campos Belos, né? Campos Belos está a 130 quilômetros mais ou menos da Chapada. Então, olha o seguinte, vocês que são da área do turismo, dando uma chegadinha aqui na Chapada dos Veadeiros, por favor, venham tomar um café com a gente aqui na UEG, tá bom? E sejam muito bem-vindos à nossa Chapada. Só convidar a professora Giovana, também coordenadora do Observatório do Turismo. A gente pode, inclusive, pensar um mapeamento, que nós fizemos esse mapeamento na região da Chapada, fizemos para a Copa do Mundo, mapeamento da região dos atrativos turísticos da região da Chapada. Então, só chamar a gente para tomar esse café e trocar essa ideia, Marconi. Estamos à disposição. O que precisar da gente da BBTur, precisar de mim, pode contar com a gente. Bom, que seja logo. Que possamos nos ver, sentar, nos abraçar, tomar cerveja junto. Tomar cerveja sozinho é triste demais. Grande abraço, gente. Obrigado, Derek. Valeu. Um abraço, muito obrigado. Professora Giovana, quer pontuar alguma coisa, nossa presidenta? Não te ouvimos, Gil. Está desligado o microfone. Agradecer a participação de todos, principalmente do nosso convidado, que brilhantemente aí
argumentou sobre os nossos questionamentos, as nossas angústias. Parabenizar o Derek pela escolha, pela condução, e aguardo vocês no dia 30, para a gente fazer discussões mais pontuais a respeito do SPIL, de como esse profissional de turismo vai ter que conduzir a sua vida agora, a sua carreira, mediante todas essas modificações que nós vamos ter. Muito obrigada. Agradeço a todos que ficaram até o final. Meu muito obrigado, e aqui encerramos nossa primeira live de quinta. Um abraço e até mais para todos e todas. Grande abraço. Obrigado, gente. Valeu, Afrânio, Nilza, Dorival, Mariana, Catiele, Marconi, todo mundo. Três Ranchos, Giovana. E se puderem, fiquem em casa. Isso. Top.